Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Agradeço o convite que me foi feito pela BDF para participar desse painel. E espero contribuir com a experiência internacional, a gente poder ver o que está acontecendo, o que acontece em outras jurisdições. Tá? Eu vou apertar aqui o meu relógio, né, que eu trouxe especialmente para isso, né? Tem gente que nem sabe mais o que é isso, né? O pessoal mais novo não sabe mais o que é um relógio, mas eu trouxe meu reloginho antigo para poder me auxiliar aqui. Tá? E prometo, enfim, tentar me manter dentro do tempo. Vamos lá. O que acontece? Eu tomei a iniciativa de trazer para vocês casos específicos, que, na verdade, um mesmo caso, tá, que é o caso que também é controvertido no Brasil, então vamos procurar, né, saber se em outros lugares essa controvérsia também existe, né, que é o caso da utilização da pessoa jurídica para obtenção de renda por meio da exploração do direito de imagem. Tá? Então, é um único caso, mas a gente vai verificar que há diferentes soluções que foram dadas a esse caso específico. Bem, começando pelo Reino Unido, em 2000, foi editado, né, o que seria o leading case, né, sobre o caso, que é uma decisão, né, não judicial, ainda em caráter administrativo, de um clube, né, o Sports Clubes, foi mantida propositadamente quer dizer, não se diz quem é exatamente qual é esse clube, contra a autoridade fazendária. Nesse caso de 2000, né, o Special Commissioners, que seria o equivalente a um tribunal administrativo, entendeu que era absolutamente permissível não apenas a separação, né, do rendimento entre salário e direito de imagem, mas também permissível a utilização de um veículo jurídico, a utilização de uma pessoa jurídica para o recebimento do direito de imagem. Bem, em 2017, o que acontece? Ou seja, é quase como se... É aquela história, né? Você dá-se uma... Permite-se, e aí começa, naturalmente, a ocorrer, a se perceber que há abusos. Né? Esses abusos foram percebidos, né, ao ponto que um relatório do parlamento inglês, né, mostra um concern deles, né, preocupação deles por um grande aumento de evasão fiscal, segundo diversas informações e relatos, enfim, que são passados pela Receita Britânica, de que essa permissividade, né, tenha se tornado uma promiscuidade. Né? Então, há uma formalização disso, né, essa indicação de uma preocupação de que algo tem que ser feito em relação a isso, né? E aí surgem investigações, né, que são depois legitimadas, né? No caso, houve uma reviravolta exatamente nesse ano de 2017. Né? Uma decisão, aí sim, já em esfera judicial da Suprema Corte, no caso Rangers, né, um time de futebol escocês, né? E nessa decisão, o que ficou definido foi uma mudança de paradigma, ou seja, agora a questão é a seguinte, né? É possível, sim, porém, deve ser feita o quê? Uma análise realista, ou como a Corte coloca, o realistic approach, ou seja, deve ser feita uma análise, né, casuística, né, e focada na realidade daqueles rendimentos, daquela relação jurídica. Ou seja, eles colocam, inclusive, claramente, né, salário é salário, mesmo que pago a terceiro. Então, não importa se há uma pessoa jurídica envolvida, se essa pessoa jurídica ela está localizada no Reino Unido, ela está localizada em outra jurisdição, pouco importa. O que importa é, efetivamente, verificar se aquela é uma relação que decorre, efetivamente, da relação de trabalho ou se é uma relação de cunho eminentemente comercial. Né? Bem, o que importa é que o pagador, né, quem está pagando, o contratante, esteja localizado no Reino Unido e o direito de imagem, né, ele, de fato, pode servir, né, como uma forma de remuneração totalmente apartada da remuneração salarial. Bem, o que acontece no ano seguinte, 2018? A Receita
britânica passou a se pautar pelo caso Ranger, porque, inclusive, eles alegam, né, que, enfim, é uma decisão de High Court, então é uma decisão que deve ser seguida, e aí eles passam a desprezar completamente o precedente administrativo, né? A partir daí, há uma alteração no manual do imposto de renda para estabelecer exatamente o que será, o que a partir dali se considerará o each case on its merits, ou seja, exatamente dando uma normatização, né, para aquele entendimento da Corte Suprema, né, no sentido da aplicação, da análise, do approach realista, ou seja, do approach caso a caso. Tá? Bem, o que acontece? Como decorrência disso, em 2017, né, há um determinado número, né, de investigações e há um crescimento de 2017 para 2018, um crescimento exponencial em relação a essas ações fiscais, tanto em relação a jogadores, clubes ou agentes. Bem, agora vamos ver uma solução que foi dada, uma solução diferente no caso australiano. Em 2009, tá, a Suprema Corte julgou o caso Spriggs contra a autoridade administrativa. Spriggs é uma celebridade, um jogador celebrado de futebol australiano, Aussie Rules, né, como eles chamam, né? E aí ficou definido que também, né, é permissível a separação de rendimentos, né, de direito de imagem com salários, inclusive a constituição de entidade para conduzir o negócio, ou seja, bem na linha daquela decisão administrativa no Reino Unido. Tá? Bem, a autoridade australiana, né, ficou absolutamente inconformada com isso e, ao longo dos anos, foi se manifestando, né, nesse sentido que essa decisão é uma decisão que torna diversas situações totalmente irreais, né, e que os valores pagos, né, e por diversos argumentos, os valores pagos, na grande maioria das vezes, não eram nem razoáveis ou nem eram justificáveis. Não haveria justificativa para uma remuneração daquela monta quanto à exploração de direito de imagens de diversas pessoas. Bem, em 2017, o que acontece? Em 2017, a autoridade australiana ela baixa, né, uma diretiva, que é essa D11, né, e aí diz o seguinte: ok, se eu tenho que aceitar, né, a separação, se eu tenho que aceitar que realmente pode haver um rendimento de direito de imagem juntamente com a remuneração do trabalho, então eu vou fazer o seguinte: eu vou estabelecer uma regra de porto seguro, né, que eu entendo que é a minha proporção, é a minha porção de razoabilidade, que seria o percentual de 10%. Então, ou seja, se 10% da sua remuneração corresponder a direito de imagem, você está no porto seguro, não vai ter problema nenhum com você não vou nem te fiscalizar. Agora, acima de 10%, eu já começo a partir de uma suspeita, de um indício, de que está havendo uma situação de falta de irrazoabilidade. Então, eu vou te investigar, né, e vou verificar se efetivamente existe, né, em primeiro lugar, a utilização efetiva do direito de imagem, e se há essa utilização efetiva do direito de imagem, se há uma proporção entre essa utilização e o que se recebe por ela. Bem, 2018... né, a coisa começa a esquentar, né? Então, você tem aqui a situação de mais pressão por conta da autoridade fiscal, né, e também mais notas, enfim, notícias e comentários, né, sobre a posição do fisco australiano, né, e aí a posição deles é a seguinte: eles realmente entendem que não há como você descolar o direito de imagem do indivíduo. Eles entendem que é uma situação de ownership, é uma situação de propriedade que ela não pode, ela seria intransferível para qualquer outra pessoa ou qualquer outra entidade. Eles citam, inclusive, o exemplo que é o seguinte: por exemplo, se aquela entidade legal ela se tornar insolvente, né, os credores não poderiam, por exemplo, adjudicar aquele ativo do patrimônio, porque aquele ativo ele permanece, né, na propriedade da pessoa, do indivíduo, e não daquela entidade legal. Esses são os argumentos que eles utilizam recorrentemente, né? Enfim,
Por conta disso, a autoridade fiscal tomou a iniciativa de revogar o D11, ou seja, não tem mais Porto Seguro, acabou essa história de Porto Seguro. Tá? Eu vou investigar, seja 1% da remuneração, seja 90% da remuneração do direito de imagem em relação ao total do rendimento. Bem, o que acontece, então? A recente lei orçamentária na Austrália, ela prevê, tá, que o direito de imagem será tributado como renda da pessoa física, e por apenas 45%. Né? Está uma alíquota aí bem razoável. Né? Bem, a partir de 1º de julho de 2009, que é quando começa o ano fiscal lá, como no Reino Unido. Né? Ele não se confunde com... Ele não é o mesmo do ano calendário, né, do ano civil. Começa 1º de julho até 30 de junho do ano seguinte. Então, ou seja, o que a Receita fez nesse caso? A Receita, no caso, não, agora já está, ou seja, eles já estão criando uma lei para poder validar essa cobrança e passar por cima da decisão da Corte, que é o seguinte: olha, a partir de 1º de julho, eu vou tributar tudo igual, não vai ter mais distinção para fins tributários entre direito de imagem ou salário, o que você receber vai ser tributado da mesma forma. Se você tem contratos anteriores, eu vou respeitar a aplicação desses contratos, ou seja, a separação, segundo a jurisprudência da Corte, até 30 de junho, mas a partir de 1º de julho vocês já estão todos avisados, né, que eu vou tributar da mesma forma. Então, foi uma solução extremamente radical nesse caso. Tá? Agora, Espanha. Desde 96, existe um artigo da lei do imposto de renda espanhol, tá, que ele é muito interessante. Ele acaba com a interposição, a triangulação com pessoa jurídica. Né? Então, esse artigo ele diz, né, o mais importante aqui, traduzindo, é o seguinte: a imputação da renda do trabalho, ou seja, eu vou considerar como renda do trabalho, tá, quem houver cedido seu direito de imagem a outra pessoa ou entidade, né, e, por outro lado, tem uma relação laboral com outra pessoa ou entidade. Eu estou chamando aqui, só para facilitar o entendimento, intermediário e empregador. E aí tem o inciso seguinte, que diz: ceda seu DI através desse intermediário ao seu empregador. Então, ou seja, é interessante que lá tem uma norma que diz claramente que, se você utilizar pessoa jurídica para fazer essa operação, pouco importa, para fins tributários vai ser tributado como rendimento da pessoa física. Tá? Bem, há uma exceção, que é um porto seguro de 15%, tá? Mas a lei diz o seguinte: olha, mas se tiver aí dentro dessa faixa dos 15%, você pode tributar sem considerar como rendimento do trabalho. Tá? Bem, o que foi feito em relação a isso? Aí são inúmeros casos, eu também não vou me alongar neles todos, mas, em regra, é a situação da utilização de uma pessoa jurídica fora da jurisdição espanhola, né, e sob o argumento de que estaria fora da jurisdição espanhola, uma atividade que está sendo explorada por uma empresa estrangeira, né, e, portanto, enfim, foi a saída que se deu, isso foi largamente utilizado, né, só que, como a gente sabe, né, essa situação hoje é uma situação gravíssima na Espanha, né, inclusive com condenações criminais. Eu trouxe apenas o caso do Cristiano Ronaldo, né, que ele tinha essas empresas no exterior, uma BVI que participava de uma empresa na Irlanda, que então licenciava o seu direito de imagem. Acusação de fraude, né, e os acordos, né, a gente pode ver aí, são pesadíssimos, né, são milhões de euros, né, em tributos, em multas, né, e condenações na esfera criminal. Bem, França, surgiu um movimento contrário. Tá? Que movimento foi esse? Bem, já existia no Código do Trabalho, tá, a previsão, tá, tanto para artistas, também se fala em modelos, tá, artistas e modelos poderem receber salário e receber direito de imagem. Tá? O recebimento do salário seria decorrente de todas as atividades, tá, em que essa pessoa, né, estivesse presencialmente, ou seja, se houvesse a presença física da pessoa, tá, em determinada atividade, essa atividade é remunerada por salário. Tá? Onde não houver presença física, que seria o caso de utilização de voz, utilização de nome, imagem, etc., tá, sim, a remuneração seria com base em direito de imagem. Tá? Bem, aplicação similar para esportistas? Não. Por conta disso, qual era o contexto? Não era um país atraente para esportistas, atletas, jogadores de futebol, né, de uma maneira geral.
em 2017, ou seja, antes de 2017, todo o pagamento era feito por feito por empregador, todo pagamento feito por empregadores deveria ser tratado como o quê? Como salário, não importa qual fosse. Então, se você pagou direito de imagem, não interessa, vai tratar como salário. E aí eu estou dando aí uns percentuais para a gente ver como é que a gente reclama, né, de barriga cheia, né? O nosso patronal é 20%, lá já está nos 40%. Né? Então, é uma tributação pesadíssima, por isso que se tenta alguma forma de fugir dessa tributação que é muito pesada. Né? Bem, e aí, em 2017, tá, surge uma alteração no Código de Esportes, tá, que estabelece o seguinte, que atletas passam a receber direito de imagem do empregador separadamente do salário. Isso ocorreu, né, um tempo razoavelmente recente, em 2017. Bem, mas o que acontece? A lei ela estabelece essa possibilidade, porém ela cria condições e diz, abre aspas, sob pena de nulidade. Que condições seriam essas? Não permite, ou seja, para você poder ter o contrato de direito de imagem, não se permite presença física, conforme a gente já falou, ou seja, o mesmo critério utilizado, né, na lei, no Código do Trabalho em relação ao trabalho de artistas, né, independe do recebimento de salário, tá, mas estritamente de uso comercial, ou seja, não tem uma dependência do salário, né, ou seja, o direito de imagem ele é devido independentemente de haver ou não haver o salário. Tá. Definição do contrato de escopo, duração, propósito, contexto, forma de exploração, território. O método de cálculo, né, que tipo de DI que se vai utilizar, cada tipo com um valor, quantas vezes vai ser utilizado, quais os valores para cada utilização, etc. Então, é uma descrição, você precisa demonstrar, né, o método que você utilizou, né, para chegar àquele valor do contrato. Bem, limite de pagamento de direito de imagem em relação ao valor de pagamento de salário que seria feito, estabelecido por meio de acordos coletivos. Tá? Agora, qual a lacuna na lei, que é interessante, que é a mesma que a gente estava comentando agora há pouco na mesa em relação à Lei Pelé. Né? Não se fala expressamente em utilização de pessoa jurídica. Então, fica em aberto ainda a questão, essa questão. Tá? Bem, é interessante aqui, que eu vou voltar até, que é o seguinte, essa lei francesa, tá, do Código dos Esportes, da separação e da criação das condições, enfim, para criar um ambiente de segurança jurídica, essa lei é de março de 2017. O Neymar foi para a França em junho de 2017, o contrato dele é de 5 anos, ele fica de junho de 2017 a junho de 2022. Né? Então, esse pode ser, ou seja, a questão tributária pode ser uma das questões que, eventualmente, né, o levou a sair da jurisdição da Espanha, onde a coisa, né, a chapa está esquentando lá, né, e foi para um lugar que hoje haveria uma segurança jurídica, né, uma pacificação dessa questão, né, que foi o caso francês. Bem, então, para a gente terminar, eu chego aqui às conclusões. Tá? E aí nós temos, como eu falei, para o mesmo caso concreto, eu trouxe para vocês 4 soluções diferentes. Tá? A primeira, que eu chamo de um critério de ponderação, é o caso britânico, ou seja, é a análise caso a caso, o realistic approach. Né? Vamos ver caso a caso e vamos, né, entender se há realmente proporcionalidade, se há utilização efetiva de direito de imagem, etc. Tá? A outra solução é a solução da radicalização, ou seja, tratamento como salário em qualquer hipótese. Empregador, ele pagou, é salário. Tá? Ou então, tudo bem, é direito de imagem para você para fins contratuais, para fins civis comerciais, mas para tributário não, o tributo é igual. Tá? Com uma exceção de quê? De um porto seguro, né? Que é, no caso da Espanha, fica 15% como porto seguro. No caso da Austrália, não teve. Então, você tem 2 soluções aí. Eu radicalizo, mas eu abro uma brecha, eu deixo aqui um porto seguro, ou então eu radicalizo 100%. Tá? E o segundo critério, que é da utilização, que é esse caso recente, utilização, né? Porém, atendidas as condições legais. Então, os critérios estão na lei, você leu, você entendeu, aplicou, né? Se estiver conforme aqueles critérios, não vai haver nenhum tipo de risco para você. Então, aproveito até para fechar, queria perguntar à plateia qual desses
desses critérios que vocês entenderiam que seria o mais adequado, que eventualmente a gente poderia caminhar aqui no caso do Brasil, né? Alguém quiser levantar a mão, quiser... O caso de análise caso a caso, alguém é partidário desse critério? Não é muito popular, né? E o da radicalização, alguém também não se animou? Então, seria o terceiro critério, né? Que seria, eu acho que, ou seja, como tudo na vida, surgem as controvérsias e a gente precisa ter normas claras e ter segurança jurídica para a gente poder seguir em frente com a nossa vida, com os nossos negócios. Muito obrigado.